Há um tipo de sofrimento que poucos percebem, e ele começa quando tentamos controlar tudo. Controlar o tempo, as pessoas, o destino. No início, parece sabedoria, afinal, quem cuida evita erros, mas o que chamamos de controle é, na verdade, o medo disfarçado de responsabilidade. Medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de enfrentar o imprevisível, e quanto mais você tenta segurar a vida, mais ela escapa por entre os dedos. É um paradoxo cruel. Você controla para se sentir seguro, mas quanto mais controla, mais a insegurança cresce. Há pessoas que vivem inteiras dentro dessa armadilha, acreditando que, se planejarem bem, nada as surpreenderá. Mas a vida não respeita quem a tenta domar. Ela respeita quem sabe ouvir o ritmo dela. E o ritmo da vida nunca é previsível. Pense em quantas vezes você tentou fazer tudo dar certo. Cada detalhe sob vigilância, cada conversa ensaiada, cada passo calculado. E mesmo assim, algo deu errado. Um silêncio inesperado, uma atitude fora do roteiro, uma mudança que você não pôde impedir, você se culpa, acha que falhou. Mas a verdade é que o controle não foi feito para te proteger. Ele foi feito para te cansar. O controlador vive exausto, porque luta contra o que não pode vencer. O fluxo natural da existência é como tentar segurar o vento com as mãos. Quanto mais força você faz, mais rápido ele te escapa. A vida não precisa de muros, ela precisa de espaço. Há algo perigoso em querer prever tudo. Você deixa de viver o que está acontecendo agora. Controlar é se ausentar do presente. É tentar corrigir o futuro antes que ele exista. Você está num jantar, mas pensando no que pode dar errado amanhã. Está com quem ama, mas planejando como evitar perder essa pessoa. E enquanto isso, o instante passa. A mente, na ânsia de dominar, destrói o que há de vivo. Alan Watts dizia que a vida é um jogo sem propósito além de ser vivido. Mas o controlador transforma o jogo em uma guerra silenciosa, interna, invisível. E como toda guerra, ela tem um preço: a paz. Eu conheci alguém assim, chamemos de Daniel, um homem metódico, talentoso, incapaz de relaxar. Ele acreditava que cada falha era culpa dele, que bastava planejar mais para tudo se encaixar. No início, parecia admirável. Ele tinha sucesso, rotina, metas, resultados, mas havia um vazio nos olhos dele, o tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma. Um dia, perdeu um contrato importante e, junto com ele, o chão. Foi quando percebeu que não era o fracasso que o destruía. Era o fato de não saber lidar com o imprevisível. Ele passou a vida treinando o controle, mas nunca treinou a confiança. O primeiro perigo de querer controlar tudo é a ilusão de poder. Você acredita que domina o destino, mas na verdade é dominado por ele. A segunda é o isolamento. Pessoas controladoras afastam as outras. Ninguém suporta viver cercado de expectativas, de alguém que quer ajustar até o silêncio. O terceiro é o esgotamento. Você tenta prever, prevenir, resolver, mas a vida não é uma equação. E o quarto perigo, o mais devastador, é perder a si mesmo. Porque, em meio a tanto cálculo, você esquece de sentir. Quando tudo precisa estar sob comando, o coração vira refém da mente. Há algo que o Watts dizia sobre a água. Quando você tenta segurá-la, ela escapa, mas se a deixa fluir, ela te sustenta. Controlar é apertar a água, é se afogar no próprio esforço. A fluidez é o que mantém a vida leve. Não é passividade, é sabedoria. É compreender que há momentos de agir e momentos de confiar. E confiar não é desistir, é aceitar que há forças maiores em movimento, algumas invisíveis, algumas impossíveis de entender. Quando você solta o controle, o caos não te destrói, ele te ensina. Mas há um segundo perigo, mais sutil. O controlador não tenta dominar apenas o mundo,
Ele tenta dominar o próprio coração. Evita sentir medo, tristeza, raiva. Se proíbe de errar, de ser vulnerável. E nessa tentativa de se proteger, perde a autenticidade. Você começa a viver como um personagem de si mesmo, sempre no comando, sempre preparado, até o riso se torna planejado. Mas a alma humana não floresce sob controle, ela floresce sob verdade. A rendição não é fraqueza, é maturidade. É quando você percebe que não precisa vencer a vida, só precisa caminhar com ela. Imagine um homem tentando controlar o vento. Ele constrói muros, mas o vento passa por cima. Ele ergue barreiras, mas o vento muda de direção. Só quando ele desiste da resistência, o vento se torna brisa. E ele pode respirar, é isso que o controle nos rouba. O ar. Quando você larga o desejo de prever tudo, a respiração muda. O tempo desacelera. A vida deixa de ser inimiga e você começa a perceber sinais que antes ignorava. As coincidências, os encontros, os desvios, tudo que parecia fora do plano começa a fazer sentido. Há uma liberdade que só nasce quando você admite que não tem o controle. É a liberdade de não precisar saber tudo, de não carregar o peso do amanhã nas costas, de não medir cada passo antes de caminhar. E é nessa leveza que a vida começa a conspirar. Porque o universo não coopera com quem teme, ele coopera com quem confia. A mente controladora quer dominar os resultados, mas o espírito livre aprende a flutuar. Watts dizia que tentar definir o que é certo e errado na vida é como tentar prender a fumaça num frasco. Impossível. A fumaça existe para subir, e a vida existe para se mover. No fim, controlar é tentar substituir a fé pela força, e nenhuma força é suficiente para conter o mistério da existência. A paz começa quando você aceita que o que é seu não precisa ser controlado para permanecer. O rio flui, o vento passa, e mesmo assim, tudo volta ao seu curso natural. O verdadeiro poder não está em dominar o que acontece, mas em permanecer inteiro quando acontece. Pare de lutar contra o fluxo. Aprenda a nadar com ele. E talvez, quando você parar de tentar controlar a vida, ela finalmente te surpreenda da forma mais bonita, fluindo exatamente como deveria, porque o segredo nunca foi ter tudo sob controle. O segredo sempre foi confiar que, mesmo sem controle, tudo encontra o seu lugar. E isso, meu amigo, é o começo da liberdade. Viver com olhos abertos num mundo que tenta controlar até o próprio destino. E mesmo assim, permanecer leve.